Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 19 de janeiro. Olha aí, quase chegamos aí a um quarto do mês de 2026. Começa por aqui mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com os seguintes destaques. Estudos dizem que se continuar assim a nossa economia, em 2027, ou seja, no ano que vem, 100% do PIB brasileiro estará comprometido. E um dos intuitos dessa pesquisa diz que se continuar assim em 2027 não haverá mais recursos para pagar ou introduzir novos aposentados ou pensionistas na folha do governo. Estudo preocupante esse. No Parque de Rodeio General Bento Gonçalves da Silva acontecerá festividades ligadas a rodeio. Terá R$100 mil em prêmios. Muito legal, né? Os desfechos também da dupla Grenal do final de semana, não podemos esquecer. E Lula é assunto novamente no New York Times, em mais uma tentativa de ajudar o seu amigo ditador da Venezuela. Balada Segura atua e mais 3 motoristas são pegos. Caminhão causa transtorno na 13 de maio. Veja as imagens. Estes são os destaques do Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. O Jornal Últimas Notícias começa por aqui. Vamos iniciar falando de política, né? Do acordo Mercosul-União Europeia. Este ano, o presidente da comissão não é mais Lula. Agora, quem assumiu o cargo de presidente foi o presidente do Paraguai, Santiago Peña. Bom, por isso, então, o tratado foi assinado lá em Assunção, né? Não foi aqui no Brasil. Lula não foi a esta cerimônia de assinatura. Mandou o seu ministro de Relações Exteriores, o Vieira. Mas, para não ficar distante das ações, ele pediu que a secretária executiva do Bloco Europeu, a Ursula von der Leyen, viesse aqui ao Brasil para estreitar aí as relações. E depois desse encontro, né, no discurso de Úrsula, ela disse que veio ao Brasil para encaminhar um acordo de terras raras dentre as nações, com níquel e lítio. Tá. Mas em relação a esse assunto, quando Trump pediu ao presidente Lula que queria fazer negócios com o Brasil sobre terras raras, Lula disse que os minerais não seriam exportados, que as terras raras eram do Brasil e ninguém iria botar a mão. Além de tudo isso, ele foi bem grosso com essas palavras. Bom, mesmo sabendo que ainda o ano passado, para quem tem memória curta, o Brasil entregou algumas minas para a China comunista para eles explorarem. Mas que falta de caráter é essa, né? Fala para o povo uma coisa e faz outra. Teve uma grande oportunidade de estreitar amizade com os Estados Unidos. Aí sim, não quis fazer negócio. Sempre lembrando que depois que se assume um cargo público, e ainda mais como presidente de uma nação, você deve deixar de lado as ideologias e primar pelo bem da sua nação. E é exatamente ao contrário que Lula está fazendo. Sim, deveríamos ser amigos dos Estados Unidos. O que tem de mais? É a maior potência do mundo. É a moeda que usamos para negócios internacionais. Quando um jogador vem para o Grêmio ou para o Inter, é tratado em euros, é tratado em dólar, ninguém fala em real. Lula devia deixar de mesquinharia
deixar essa mesquinharia de lado. Depois de todo esse enredo, Lula não foi à cerimônia do tratado de assinatura lá no Paraguai. Lá foram só os outros presidentes envolvidos no Mercosul. A do Paraguai, que é o presidente, do Uruguai e da Argentina. E Lula talvez não foi pelo caso que Milei estava lá. Não sei se ele se dá bem com Milei. Porque Milei elogiou a captura de Maduro pelos Estados Unidos. E nesse mesmo discurso, Milei mostrou imagens de Lula e Maduro. Então acho que Lula ficou magoado com isso e não foi ao Paraguai. Talvez essa foi uma das questões que ele não foi ao encontro das assinaturas do Mercosul. E outra frente que vamos falar hoje, que também foi manchete no New York Times, um dos principais jornais do mundo, ele enfatizou o discurso de Lula, apoiando seu amigo Maduro. E Lula também criticou os Estados Unidos. Bom, o presidente brasileiro disse que o hemisfério é de todos nós. E Lula afirmou que nenhum líder tem o monopólio do sofrimento de seu povo. Mas não é legítimo que outro Estado tome para si o direito de fazer justiça. Tá aí uma posição que como todas as outras que Lula toma, né? Ele puxa, ele defende os ditadores. É só ser de esquerda que ele apoia. Você lembra que há pouco tempo atrás, é para você, Lula, você lembra que há pouco tempo atrás o Maduro queria tomar à força o petróleo das Guianas, país vizinho da Venezuela? Nesse caso, Lula ficou quietinho, né? Se manifestou bem pouquinho, quis ficar praticamente neutro no caso. E agora defende com afinco um presidente de um país que fraudou eleições, que te chamou pra briga. Quando ele descobriu que você falou mal dele, ele te chamou pra briga, né? Ele prende inimigos políticos, escraviza seu povo. Por isso é chamado de ditador. Bom, também não estamos muito distante dessas premissas, né? Porque prender inimigos políticos já acontece no Brasil. Manifestações também não podem ser feitas no Brasil, não é plausível. Pode ocorrer até prisões. Não podemos nos expressar livremente. De vez em quando eu saio da casinha aqui, mas porque tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Bom, não podemos nos atentar contra a democracia. Chegou de falar de política, né? Chegou de falar de política. Vamos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, ontem o Internacional perdeu de virada, né? Com essa derrota, o Colorado se mantém ainda na primeira colocação da chave 2. Lá no Colosso da Lagoa, né? Na primeira colocação da chave. 2-1. Eu acho que é chave A, né? Foi lá no Colosso da Lagoa. O primeiro tempo foi bem a contento. O Internacional foi bem, foi objetivo. Mas depois não deu certo. A derrota teve uma grande culpa do atleta Gustavo Prado. No mínimo ele perdeu 3 ocasiões de fazer 2, né? De aniquilar a partida. E não o fez. E futebol, tu sabe, quem não faz, leva. O Internacional começou a viagem pela derrota no segundo tempo, onde o Ipiranga dominou plenamente o jogo. Nem parecia o Internacional que começou a partida.
O auxiliar do Paulo Pesolano tirou o melhor jogador em campo. Claro, já tinha um amarelo, mas eu não sei se devia tirar o Benjamin. Acredito que ontem foi a última vez que o Internacional entrou em campo com um time alternativo. E na quarta jogará com sua equipe principal para ver como é que vão funcionar as coisas, né? Que tem Grenal no domingo. A equipe deve já entrar com um time reforçado. Na realidade, será a primeira partida no domingo dura dos dois times, tá? Será a primeira partida forte com times de primeira linha. E o Grêmio, né, no sábado venceu na Arena o São Luís 5-0, 3 gols de Carlos Vinícius. O Grêmio é o segundo da chave B, porque o Inter é da chave A, né? Antes eu falei da chave 2, não, é chave A. Com 6 pontos, o Grêmio é o segundo, né? Esse plantel que vimos na Arena provavelmente será o time que entrará em campo no Grenal. Mas provavelmente, né? E daí tem o Everton. O Everton deve ser a novidade do tricolor no jogo contra o Guarani de Bagé. É agora na metade da semana, quarta-feira. Vamos ver o que acontece aí até amanhã. Já destrincharemos tudo, né? Amanhã tem mais dupla Grenal aqui no Jornal Últimas Notícias, que tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é que nos dá o apoio no bloco esportivo. Então, como a gente falou a semana passada, né, no final da semana passada, a Natal Fitness está com uma super promoção. Dá uma olhadinha aí, ó. Sorteio de uma camisa do Grêmio autografada pelo elenco de 2018. Você vai até Natal Fitness, faz as compras no mínimo de R$100 e daí você concorre a um sorteio de uma camisa do Grêmio autografada pelo elenco de 2018. Gostou? Presentão aí da Natal Fitness para você. Bom, esse foi o bloco esportivo, agora a gente volta aí para as notícias. Vamos falar de trânsito, né? Porque ontem à noite, né? Ontem, domingo, foi noite da balada segura. Dentre os motoristas parados e testados, 3 motoristas foram autuados por infrações relacionadas à embriaguez ao volante. A ação, como sempre, tem o intuito de coibir a mistura de álcool e direção. Sabe que não dá muito certo, né? E diminuir o risco de acidentes no trânsito. Sabe, hoje de manhã, saindo um pouquinho das linhas aqui, hoje de manhã eu vi uma reportagem no Bom Dia Rio Grande sobre um senhor passeando com seu cachorrinho na calçada e um motorista sem habilitação, provavelmente alcoolizado, invadindo a calçada e matando esse senhor. Então é complicado, às vezes, porque vou dizer que às vezes você pode jantar e tomar aí uma garrafa de vinho com sua esposa, fazendo um jantar romântico e não acontece nada. Mas tem uma galera aí que não tem limites, né?
Mesmo assim sabendo, né? É crime, né? É crime você beber e dirigir. Mas às vezes, não sei se faria diferença um pouquinho a mais de vinagre ou um gole de vinho, tá? Mas mesmo assim, tem pessoas que bebem demais e fazem coisas ridículas no trânsito. E agora que a galera não vai poder mais rodar, né? Agora não sei como é que vai ser. Vamos ver, se tudo acontecer na normalidade, o governo mantém esse sistema, acredito, né? De diminuir o valor da carteira de motorista, diminuir as aulas, diminuir um pouco de tudo e ninguém rodar no exame teórico. Praticamente ninguém rodar no exame teórico. Mas vamos ver como é que se sucede, né? Bom, o intuito da Balada Segura é diminuir o risco de acidentes de trânsito, especialmente nos horários de saída após o fechamento das casas noturnas. Então, conforme divulgado pela Prefeitura, foram 33 veículos abordados no total. 2 condutores foram autuados por recusa de teste do etilômetro, 2 pessoas disseram não vou fazer. Enquanto um fez e foi confirmado aí o consumo de álcool. Ao todo, a operação foi conduzida em trabalho conjunto pela Secretaria de Segurança do Departamento Municipal de Trânsito, Guarda Civil Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil. Lembrando que os motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool que se recusarem a fazer o bafômetro, sim, vão responder por autuação administrativa. E em caso que eles podem também responder por crime de trânsito, dependendo do nível do álcool ingerido, né? As circunstâncias verificadas também pelos agentes. Pois se o cara tá muito trambalhando, o agente, né, pode fazer ele fazer um outro teste, né? Se o condutor se recusar a fazer o teste, é autuado no Código de Trânsito Brasileiro. A infração é gravíssima, com as penalidades mais severas ainda. A legislação diz, né, que é uma conduta equivalente para o efeito de multa e suspensão. Enquanto se ele fizer o teste e der positivo, vai depender da acusação do aparelho. Para saber o nível da multa, se for abaixo, né, de 0,0,3, é considerado como se fosse um erro do aparelho, né? Acima disso, a autuação será feita. E se passar do 0,32, pode haver enquadramento criminal de trânsito. Com encaminhamento à delegacia, muita coisa errada, né? Acima do 0,32, né? Bom, ainda falando de trânsito, deixa eu falar para vocês aí, notícia aí que premia a capital do vinho, a queda de uma carga de estruturas de concreto que era transportadas por uma carreta. Placas de Criciúma. Deixa eu botar aqui para vocês verem aonde que ela caiu, ó. Tá se localizando aí? Hoje pela manhã, né, bloqueou o trânsito na esquina da Avenida Planalto, descendo aí a 13 de maio. O local foi sinalizado, né, por agentes do Departamento Municipal de Trânsito, e ainda temos que convir que no local foi botado aí uma placa de informação de proibição de circulação de ônibus e caminhões. Acho que ele não viu, né? O motorista acho que não viu. O trânsito no momento da remoção da carreta na 13 de maio, né, sentido centro, foi realizado por uma das pistas também contrária, você podia descer e subir. Então, até o momento, não temos mais informações se por um acaso já foi liberado, né? Mas, por via das dúvidas, se tiver que passar por ali, use caminhos alternativos se puder. Bom, vamos aí para o bloco comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais.
Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto e Natal Fitness. Deixa eu botar o sorteio da Natal de novo aqui, ó. Para você que é gremista, então, e fizer compras acima de R$100 na Natal Fitness, tem o sorteio de uma camisa do Grêmio totalmente autografada pelo elenco de 2018. Bom, vamos agora abordar um assunto muito sério, muito preocupante, principalmente para você que é aposentado, pensionista ou depende de chegar nesse patamar. No início do governo Lula, lá em 2023, o ministro retentor da pasta do INSS, Carlos Lupping, do PDT, que foi exonerado por causa daquele caso, de falcatruas, falou com o aval de Lula que pretendia zerar a fila do INSS no primeiro ano de governo. Isso eles prometeram, inclusive no palanque de pretensão ao governo. E na cerimônia de posse isso também foi repetido. Eles disseram que um ano iriam zerar a fila. Quem disse que eles conseguiriam? Isso é uma mentira. E deveria ser punida com o rigor da lei. Vamos aos números para que vocês entendam o que está acontecendo. Deixa eu dizer aí que antes disso, que o lema do governo Lula, antes, no início da sua gestão, número 3, era União e Reconstrução. Então o Lula pegou o INSS do governo anterior com 1 milhão de requerimentos em andamento, 1 milhão de pessoas que queriam se aposentar. E disse que naquele primeiro ano iria zerar esses números. E hoje o que nós temos, fechando 3 anos de União e Reconstrução, os números chegaram a quase 3 milhões, quase 200% a mais. Mais uma promessa de campanha que não pôde ser cumprida. Mais um político em campanha. Qualquer promessa pode ser cumprida enquanto ele está em campanha. E depois que ele se elege, eles esquecem as promessas. O povo é sempre assim. Alguns com memória curta, outros não querem se lembrar. E sempre tem aquele com políticos de estimação, mesmo sem ter como mostrar um plano para que aquela promessa seja cumprida. Os candidatos à postulagem a um cargo fazem promessas vazias. Eu sempre falo isso. E destes, 3 milhões de pessoas agora estão pedindo aposentadoria. Mais de 1 milhão estão pedindo o benefício de prestação continuada. Pessoas que precisam do auxílio do governo para poder sobreviver. Então, o que podemos perceber é que cada vez mais o governo está dificultando a aposentadoria. Porque não quer gastar mais, não pode. Para que o rombo da má administração ficasse cada vez mais visível ou no esquecimento, fosse cada vez mais imperceptível e a população cada vez mais com medo na hora de exigir o seu benefício. E esta não é uma pauta política. Esta é para você perceber o quanto será difícil você se aposentar de agora em diante. É para você não esquecer que muitos aposentados foram roubados. O maior roubo nesse ramo e nada foi aferido até o momento. Até pelo Banco Master, roubou aí o sistema monetário que mais roubou investidores no Brasil. Também será esquecido como o Petrolão, Mensalão, Lava Jato e outras tantas falcatruas que o governo faz.
fazem seu próprio benefício. E tem que ter pessoas que tenham memória boa para fazer esses questionamentos. Vai aí a pergunta de $1 bilhão. Se as falcatruas no Brasil tivessem sido punidas, o dinheiro que foi roubado, se ele tivesse voltado aos cofres públicos, aonde estaria o Brasil nesse momento? Se não fôssemos um dos países mais corruptos do planeta, e somos, o Brasil seria, se não fôssemos, o Brasil seria um dos melhores países em desenvolvimento econômico do mundo. Sai muito dinheiro, entra muito dinheiro aqui. Mais até que os Estados Unidos. Mas a corrupção está impregnada em nosso DNA. As pessoas que tentam lutar contra o sistema são presas, são aleijadas pelo sistema. O Brasil teria uma potência única e gigantesca. Mas nos últimos tempos temos feito escolhas equivocadas. Equivocadas das nossas lideranças. Eles prometem picanha e nos entregam abóboras. E a corrupção acontece debaixo das nossas barbas. Por isso que nós não temos médico nos postos de saúde. Por isso que não temos especialistas. E para piorar, né? O PIB de 2027 chegará a 100% dos seus recursos comprometidos. 100%, isso eu já tinha falado ano passado. Será que o governo, chegando a esse patamar, vai ter dinheiro para quitar com as pendências com os aposentados e pensionistas? O sistema previdenciário não consegue se sustentar sozinho. Que coisa! Lembre-se que chegamos a um ano eleitoral. Escolha com cuidado as suas próximas lideranças. Não importa em quem você vote, no PT, no PMDB, no PCdoB, no PL, no LL, não interessa. Que seja boa a sua escolha. Eu até achei interessante usar essa pauta fora do programa político para saber que ninguém faz a população de bobo. Até agora fizeram. Não tinha ninguém que combatesse. Mas devemos sim combater. E eu devo chamar a tua atenção para esse critério. Pois você que quer se aposentar, fique de olho. Porque vai acontecer algo muito estranho em 2027. Estamos em 2026, tá? Nem vamos falar. Deixa eu tirar minha imagem da frente aí. Já falei bastante sobre isso, né? Espero que você entenda. A imagem de fundo é da galera lá na BCTG, né? Se refere ao lançamento do 9º Rodeio Crioulo Estadual e o primeiro Rodeio Nacional, que acontecerá 19 a 22 de fevereiro. Aqui em Bento Gonçalves, no Parque de Rodeio General Bento Gonçalves da Silva, sede da Associação Bento Gonçalvense da Tradição Gaúcha. O lançamento oficial, esse aí, aconteceu na quinta-feira. O evento que vai acontecer aí reunirá 700 competidores com R$100 mil em premiação. Provas campeiras com tiro de laço, gineteada, prova de rédeas, encontro de seleções e duelos Imperador e Imperatriz do Vinho. Além da participação de 35 invernadas artísticas e CTG. A programação contará com shows gratuitos, fortalecendo a música e a identidade cultural do Rio Grande do Sul. É isso aí, pessoal. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, dia 19 de janeiro. Nos encontraremos amanhã. Até lá!